Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao meu Deus pelo fôlego de vida que Ele tem me dado, juntamente também para minha família. Quero agradecer ao meu Deus pela oportunidade que nos dá de estar aqui, na igreja, a convite do pastor Paulo, esta família quem a gente aprendeu a amar, e foi ontem, né? Glória a Deus. A gente conheceu um rapaz, um amigo, e através deste amigo entra em cena o pastor Paulo, E um dia chega, nós estávamos ali arrumando um som, e esse amigo levou o pastor Paulo, chega lá, ele e esses abençoados. Daí para cá, a amizade foi só crescendo, crescendo e crescendo, e cada minuto que se passa está crescendo mais ainda. Sempre eu digo, tem nos ajudado tremendamente. A gente já está devendo até demais. Pense numa dívida que está grande, mas a gente vai pagando devagarzinho. Hoje foi a primeira, Nós vamos estar aqui, Mas Deus abençoa rica e abundantemente o pastor Paulo, a sua esposa, seus filhos, Deus continue o abençoando. Eu tenho dito, esta é uma família que nós temos aqui. Revelo os irmãos, conhecê-la pela primeira vez, Deus continue abençoando as vossas vidas, viu? Glória seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, a palavra do Senhor que nós temos lido é uma palavra que fala a respeito do amor. Se não fosse o amor de Deus, nós não estaríamos aqui. Não conhecia o pastor Paulo, Um dia desse ele esteve lá comendo lá um feijão assado com nós. Minha esposa estava internada no hospital e eles chegaram lá, mas nós comemos feijão ruim, mas nós comemos, Glória a Deus. E isso tudo, irmão, faz parte de quê? Do grande amor de Deus revelado na cruz. Quando João ele chega a expressar esta palavra, nós vamos ver aqui algo muito importante. Por quê? Quando eu olho esse texto aqui, eu vou encontrar João em uma caminhada, levando a palavra do Senhor, pregando o evangelho da salvação, trazendo uma mensagem dura, pesada, e ao deserto, mas apontando para os céus, revelando-se o grande amor de Deus através do seu Filho, que ele disse, brevemente ele vai aparecer aí, que a qual eu, como pregador do evangelho que vocês hoje estão vendo eu pregar, eu não sou digno nem sequer de desatar as alparcas dos seus pés. Olha aí uma pessoa
né? Se mostrando a sua humildade, porém, transmitindo o recado de Deus. E ele dizendo, ele vem. Ele vem. Então os tempos vai passando, mas este homem teve o privilégio de estar bem perto desse grande amor revelado no versículo de número 16, que é Jesus. Quando nós olhamos isso aqui, amados, queridos irmãos, ele chega dizendo, porque Deus amou o mundo humano, não é o mundo terra, o mundo que está revelado aqui, o mundo humano, o ser humano, de tal maneira que Deus, o seu Filho unigênito, para morrer por nós. Olha aí o grande amor de Deus, um amor inexplicável. E este amor, como um amor inexplicável, é que ele vem repartindo a cada um daqueles que ouviu a sua santa palavra. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é o poder de Deus e salvação para os que creem. Primeiro dos judeus e também do grego. Então, quando nós vemos isso aqui, amados irmãos, é o motivo disso agora há pouco, que é o motivo de nós estarmos aqui na terra ainda, se ombreando espiritualmente, porque o grande amor de Deus nasceu dentro do nosso coração. E isto porque a Bíblia nos diz que o mundo não tem amor ao seu próximo. Mas quando nós olhamos para dentro da palavra do Senhor, nós vemos que todos aqueles que abraçaram a fé, o amor revelado no versículo 16, nasceu dentro deste coração como água e jorra diretamente como uma fonte inesgotável na vida desta pessoa, a ponto dele chegar e olhar e dizer, fulano de tal era meu inimigo, mas agora eu sou amigo dele. É o contrário do mundo. Se o fulano tem raiva de mim, eu muito mais dele. Aí continua a confusão. Deus, desta forma, ele não vai operar de maneira nenhuma. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão, não tem parte com Deus. Não tem parte com Deus. Então é por isso, queridos irmãos, que quando nós olhamos para a igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, está sendo revelado isso aqui, até o capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos. Quando nós olhamos, é isso aqui que está sendo revelado na vida de Paulo. E quando nós olhamos isso, amados e queridos irmãos, nós olhamos para dentro de nós vimos esta fonte inesgotável do grande amor de Deus, ou o amor entre o ser humano, daquele que abraça a fé. Uma vez ele odiava, agora ele passa a amar ao seu próprio. Por quê? Porque o amor, em primeiro lugar, ele quebra toda a maldição. Ele quebra toda a divisão. E agora, essa pessoa passa de cabeças erguidas, sabendo verdadeiramente que ele é uma pessoa amada pelo próprio Deus, amada pelo seu próprio irmão.
né? Pelo seu próprio irmão. Mas pastor, mas quando nós olhamos dentro da Bíblia, nós vamos encontrar no livro da criação uma família totalmente que foi destruída, foi constituída, mas foi destruída por falta do amor, sendo que na verdade eles conheciam. Conhecer é uma coisa, praticar é outra. Conhecer é uma coisa, viver é outra, né? Viver é outra. Por que o seu irmão matou o outro? Porque não tinha amor. Ele não tinha amor. Ele tinha como irmão, mas não tinha o amor de Deus revelado dentro da vida dele. Pastor, você não está errando? Nós vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Porque Deus se revelou a quem? Deus se revelou a Adão, mas não se revelou aos filhos de Adão. Vê como é que é as coisas? Deus, na verdade, Ele deu a oportunidade deles conhecer verdadeiramente o amor. Nasceu uma fonte num, e foi exatamente esse um que perdeu a vida. Mas a Bíblia diz que aonde estava jorrando a água do conhecimento através dos seus pais que ensinou, a Bíblia diz que na terra houve um brado e Deus a ouviu lá nos céus. Quando Deus ouve lá nos céus, Deus agora desce para falar exatamente com aquela pessoa que não conhecia verdadeiramente o amor de Deus. Cadê teu irmão? Eu, por acaso, eu sou guardador do meu irmão? Que pergunta? Ele estava dizendo assim, que pergunta é essa? Você vem procurar logo para mim. É lógico que ele sabia onde é que estava. Não foi ele que enterrou na areia? Ele sabia onde estava. Não foi ele que fez, que promoveu todo aquele assassino? Ele sabia. E Deus foi aonde? Foi aonde o pai? Não, de maneira nenhuma. Porque o pai não sabia, então Deus ia procurar para o pai. Deus foi procurar para a mãe, aonde estava o menino? Também não. A mãe estava em casa cuidando da comida. Deus foi exatamente na base certa. Cadê o teu irmão? Por acaso eu sou guardador dele? Por acaso eu ando com ele? Por acaso eu cuido dele? Por acaso sou responsável por ele? Você que se vira para lá, pergunta para lá. Porque não tinha amor. Quando nós olhamos hoje, queridos irmãos, nós olhamos verdadeiramente. Quando alguém não tem amor, você viu o irmão fulano de tal? Quem? O irmão fulano de tal? Uai, não sei nem quem está falando, né? Mas quando verdadeiramente existe um amor profundo dentro do coração dele pelo seu próximo, quando alguém chega, você viu o irmão fulano de tal? Você não sabe o que aconteceu. Não, fulano de tal está doente. Fulano de tal está doente. Muda o tom de voz e vem de dentro da alma, do coração, o sentimento por aquela pessoa. O senhor não sabe o que aconteceu. O quê? Ele está viajando. O senhor não sabe o que aconteceu. O quê? Ele está trabalhando. O senhor não sabe o que aconteceu. O quê? Ele está orando. Né? Isto porque está sendo revelado o grande amor de Deus. O amor de Deus, irmãos, é derramado sobre os nossos corações. Não é para ficar só de cima para baixo e daqui para cima. É para espalhar. É para espalhar. É exatamente por isso que a igreja primitiva, ela crescia. Porque existia neles verdadeiramente um amor. Quando eu olho a história de Atos dos Apóstolos, nós vemos um homem perseguindo a igreja, perseguindo os irmãos e matava os irmãos.
amarrava na cauda do cavalo, que o cavalo saía, largava as esporas na barriga do cavalo, com aquele irmão amarrado pelo meio, e saía pelas ruas, as ruas de calçada de pedra, e aquele irmão ia arrastado pelo cavalo correndo com toda a velocidade, e aquele irmão ia se espedaçando, morrendo. Mas alguém que estava do outro lado ficava dizendo: não era aquele lá, não era um crente, não era aquele crente que estava pregando, vai ali, morreu, eu vou para o lugar dele. Que é isso? O amor de Deus. O amor não é daqui, não é só daqui para cima, nem só de cima para baixo. Quando ele vem de cima para baixo, ele sai expandindo como água. Como água. Um dia, esse amor chegou na sua porta, através da palavra. Um dia o pastor Paulo recebeu este amor através da palavra. E quando isso fluiu dentro do seu coração, ele agora abre-se as portas e as comporta da sua casa para o grande amor de Deus em revelação da obra nesta terra. Qual é a revelação da palavra? O que é os portões da casa? Pastor Paulo abriu a sua casa para fazer o trabalho. Amém. Mas não foi só isso. Não foi só isso. Ele abriu a porta e as comportas do coração. Foi o que foi lido aqui em Apocalipse. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, hoje Deus vai fazer um reboliço sobre a sua vida. Não é assim? Glória a Deus. Está lá em Deuteronômio 28, em versículo 1: será que se deres ouvido hoje atentamente a voz do Senhor teu Deus, e teres cuidado de guardar os seus estatutos e os seus mandamentos, em que hoje ordena o Senhor teu Deus, então virão sobre ti todas estas bênçãos e te alcançarão, quando deres ouvido a voz do Senhor teu Deus. O que é isso? Quando você ouve a voz de Deus, então aí começa a usufruir o grande amor de Deus sendo revelado e vai dividindo para com os outros, a ponto de alguém chegar e dizer assim: verdadeiramente aquela pessoa tem amor, porque o que fizeram com ele, o que faz com ele, ele está aí de pé, andando, mostrando, sorrindo, cantando, fazendo a obra de Deus, anda com a Bíblia, prega o Evangelho. Isto é o que? O amor de Deus que está sendo revelado e mostrado dentro do seu coração, agora nasce como água e sai jorrando. Né? E sai jorrando. É isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, quando a gente vem para Deus sem conhecer o amor de Deus, aí a gente vem para Deus, aí de repente a gente faz coisa de louco. Me lembro que uma certa vez nós estávamos no Amapá e nós estávamos no evangelismo às 2h da tarde. E quando nós estávamos ali transmitindo recado, fazendo evangelismo com um grupo de jovens, nós nos adiante de uma mesa de baralho. Mais ou menos 40 pessoas lá jogando, né? E quando a maior parte, 99%, quando viu nós vindo, né? Eles pararam. Todo mundo parou ali. Aí ficou lá, viu uns irmãos. Tem até um respeito, né? Parou ali. E aí a gente começou entregando o folheto: ó, Jesus te ama, Jesus morreu por você para te dar vida, né? E você é especial para Deus e tal. E de repente, um daqueles personagens levantou e meteu um cinito no revólver desse tamanho, parecia uma espingarda cartucheira, meteu em cima de mim assim, pegou na minha gravata, subiu para cima. Eu sou desse tamanho, né?
cara um baita de um homem. Misericórdia. Levantou para cima, os pezinhos ficou lá, né? E aquele camarada chegou e falou assim para mim, exatamente por causa desse texto aqui. Eu só sei se tu é salvo se eu te der 6 tiros agora. É o bicho. E eu olhando para cima e vendo aquele negócio tudo amarelo lá dentro da misericórdia. Se eu te der 6 tiros agora e eu ver tu subindo para o céu, eu sei que tu é salvo. Mas a Bíblia, ela diz: se fordes fiel ao Senhor, aonde tu passares, passarei contigo. Ele disse isso para Josué. Mas não foi só para Josué, não, disse para a igreja nos dias atuais. Aonde tu passares, eu passarei contigo. Lá em Isaías ele disse: se tu passares pelo fogo, não vai te queimar. Se passares pelas águas, não vai te afogar. Aí a Bíblia diz: todos aqueles teus inimigos se levantarão por um caminho contra ti, mas por 7 caminhos fugirá diante de ti. E eu fiquei ali parado, meu Deus do céu, e agora? Vou fazer o quê? Espalhou jovem para tudo quanto foi lado. O mais velho tinha 12 anos, o mais novo tinha 6 anos. Espalhou o menino para tudo quanto foi lado. Era o jovem da igreja, da congregação. E ele fiquei só no meio daquele, todo mundo ficou de boca aberta, sem saber o que fazer. Mas a Bíblia diz assim: eu colocarei um anjo para andar contigo, por onde tu passares. E de repente eu clamei ao Senhor e disse: Senhor, eu estou aqui, mas eu preciso de algo. Eu preciso que tu mate esse homem, jogue ele no chão, derruba ele por 30 minutos. Depois eu vou orar e o Senhor devolve a vida dele, para que todo esse povo que está aqui em pé veja que tu é Deus. Ele me soltou. Deus, queridos irmãos, Ele dá a oportunidade, revelando para nós que Ele é o Deus que nós servimos, o Deus que nos dá livramento, né? Tem uma frase maior do que essa aqui, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Davi, ele tinha essa confiança na sua oração. Pense num aperto, pastor, que Davi passou. 3 metros passa o inimigo dele e não dá fé dele. Porque com certeza, a Bíblia não fala, mas com certeza o anjo estava bem na frente dele assim, diz: vou te guardar. E o inimigo passa lá, ó, não dá fé de Davi. É por isso que ele disse: ó, 1000 cai do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Saul mata 1000, mas Davi mata 10.000 e não foi atingido. Quando nós, amados queridos irmãos, o amor de Deus vem dentro do nosso coração e nos defende. Por onde nós passamos, o Senhor passa por nós. As lutas são grandes, as tempestades são grandes, mas o Senhor passa por nós. Isso por causa de quê? Por causa do grande amor de Deus. Você acha que se não fosse o amor de Deus, pastor Paulo estava fazendo um trabalho aqui? De jeito nenhum. Por quê? Porque esse amor não iria compartilhar com nenhum dos irmãos, nem tampouco com a sua família. Mas como o amor de Deus foi tão grande, agora o amor desceu e agora jorra. Você vê como é que é um minador? Você já viu um minador como é que explode para abrir um rio? Aleluia. 2 olhinhos d'água, 3, começa a sair ali. Aí você pisa, tá minando. Daqui a pouco tempo você pisa, se não tiver cuidado, você afunda lá. Porque ela... Aí
abre. Assim é o grande amor de Deus, descido sobre nós. E os nossos inimigos levantam contra nós, nós temos coragem de amar e orar por ele. Enquanto ele está nos amaldiçoando com a sua palavra, com a sua língua, nós estamos orando para Jesus abençoar ele. Isto é o que? O grande amor de Deus sendo revelado na cruz por nós. A ponto de nós chegar e dizermos aqui: eis-me aqui, Senhor. Dá uma nota aí para mim, por favor. Faz uma nota aí para mim, por favor. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu. Oh, meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque ele posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei porque ele mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia. O grande amor de Deus derramado em nossas vidas faz com que nós nos unimos e chegaremos aos céus
a presença de Deus. Amém? Deus em Cristo vos abençoe, nos guarde na porção da sua palavra. Quero agradecer o pastor Paulo, juntamente com a sua esposa. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe esse ministério. Nós vamos estar aqui mais outras vezes, que agora aprendi o caminho. Enquanto não tinha aprendido o caminho, estava difícil, né? Mas agora a gente aprendeu o caminho, a gente vem de pé de lá para cá, né? Não tem nem um jumentinho, mas a gente vem de pé, bota o Isaías aí para ir andando, né? E nós vem lá para cá em nome do Senhor Jesus, amém? Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Devolva quem é de direito, né, ao pastor Paulo. Muito obrigado, pastor Paulo. Deus abençoe. Conta com nós estamos aí, amém?